Eu quero falar hoje com vocês sobre a questão do autismo, até porque no próximo dia 2 de abril se comemora o dia dedicado ao autismo. É até um paradoxo dizer, por que se dedicar um dia ao autismo? Porque o autismo é um problema de saúde que vem preocupando muita gente, principalmente as famílias, aos pais mais jovens, né, que estão na fase de criação dos seus filhos, né? O autismo, ele é claro que não é um fenômeno bem alastrado, bem propagado entre a população. Nós temos, assim, uma média de 4 casos de autismo por cada 10.000 habitantes. Então, é uma proporção considerável, tendo em vista que hoje nós preocupamos muito com a questão da saúde mental das pessoas, e aí a gente quer, como o autismo ele se pronuncia no ser humano a partir dos 3 anos de idade, e a partir desta idade, quando é se diagnosticado, tem que se fazer todo um trabalho, porque para o autismo ele não tem aqui um tratamento específico à luz da psiquiatria, à luz da medicina. Nós vamos ver que o tratamento do autismo, ele engloba uma série de medidas, não só médicas, mas psicopedagógicas, né, e que envolve não só a família, não só médicos, psicólogos, mas educadores e a sociedade com a forma como um todo. Então, vamos começar por uma definição bem simples do que seja o autismo, né? Uma criança que tem autismo é uma criança que tem um transtorno, né, no seu comportamento. Agora, esse transtorno, nas suas etiologias, ele é muito abrangente, porque várias causas, vários fatores podem desencadear esse comportamento autista em algumas crianças. E aí, esse autismo, ele se caracteriza desde muito cedo, né? Geralmente, a partir dos 3 anos de idade, é quando a criança demonstra toda uma sintomática no seu comportamento que vai possibilitar a formação de um diagnóstico, né? Então, como eu falei, o autismo ela se manifesta em alterações no comportamento da criança. A criança ela tem dificuldade de interagir com os demais coleguinhas, né? É uma criança que ele, se vai para a escola, ele prefere ficar isolado, ele não tem aquela atração de brincar e de interagir com os demais. Às vezes eles ficam lá ou sentado sozinho numa sala ou bastante isolado no corredor, sem querer se comunicar com ninguém, né? Essa falta de interação social é a primeira maior característica de uma pessoa com autismo, né? E a segunda maior presença, né, patológica de uma pessoa com autismo é a questão da comunicação. A criança ela tem uma maneira diferente de se comunicar, né? Você faz uma pergunta, a gente tem a percepção de que ela entendeu a pergunta, mas se torna indiferente, né? Ela se vira, não olha para você e não responde nada. E quando ela quer alguma coisa, geralmente ela não fala, né? Ela aponta, às vezes ela pega até a mão da pessoa que está próxima dela para pegar num objeto que ela quer, né? Quer dizer, a forma de comunicação também é um dos aspectos mais importantes no estabelecimento do diagnóstico das crianças, né, com autismo. E o terceiro aspecto
é a questão dos movimentos, né? Essas crianças, elas não têm uma expressão corporal, uma movimentação, né, como qualquer outra criança. Elas têm um andar diferente, elas têm uma forma de se comunicar, elas são muito repetitivas, né? Uma criança com autismo, ela é capaz de passar o dia todo só rodando um carrinho que lhe dão, e ela passa o dia todinho só naquele movimento de rodar, fazer rodar o carrinho de cabeça para baixo, como se diz. E outros aspectos, né, significativos. Você vai dizer o seguinte: uma criança autista, ela tem alguma possibilidade de fazer alguma coisa útil na vida? A gente tem que fazer uma diferenciação e dizer o seguinte: olha, nem todas as crianças com autismo têm retardo mental, porque o retardo mental é a falta de inteligência, né? Algumas crianças, elas têm, além do autismo, ela tem um segundo diagnóstico, que é o retardo mental. Algumas crianças com autismo, ela têm outras comorbidades psiquiátricas, né? Que compulsão, hiperatividade, né? Pode ter até crianças autistas com sintomas psicóticos, mas isso aí são doenças, né, comórbidas, né, ao autismo, quer dizer, elas vêm paralelas ao autismo. Mas quando se coloca o diagnóstico de autismo numa criança, a gente tem que identificar se não há outras crianças, porque aí você vai se preocupar com a questão. Se a criança é autista, aí você vai dizer: qual é a intensidade desse autismo? Ele é leve? Ele é moderado? Ele é mais grave? Porque nos casos das crianças com autismo de um nível leve e moderado, há toda uma possibilidade de um processo médico socioeducativo para educar essas crianças, tentando adaptá-la ao mundo e modificar o seu comportamento autista. Há crianças que têm uma capacidade, uma memória extraordinária, e essas crianças são capazes, né, de aprender muitas coisas em determinados aspectos. 1/3 das pessoas que sofrem de autismo, né, essas pessoas podem chegar até na universidade, né? Agora, é claro que 2/3 elas têm menos possibilidades, né? Mas o que interessa, né, nesse processo todo, que nós vamos evoluindo e conhecendo mais sobre o autismo, é que hoje já tem toda uma estrutura de como lidar, de como ensinar, né? Escolas especializadas, centros de estudo sobre o autismo, e que vai fazendo cada vez mais as sociedades, né, e as instituições criando métodos, criando serviços para ajudar essas crianças e os adolescentes autistas. Isso significa, né, que no autismo há toda uma possibilidade de a gente ajudar essas pessoas, né? Então, no dia em que comemora o autismo, a gente tem que dizer, já muita coisa foi alcançada, principalmente na questão do estudo do cérebro humano, né? Mostrando as causas que levam ao autismo. Se há um conhecimento maior sobre o cérebro, né, então a tendência é de que a ciência vai encontrando novas formas para ir reestruturando, readaptando a vida dessas pessoas que têm autismo para um equilíbrio na sua interação, na sua comunicação e na sua participação social.